Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se em Números, capítulo 1. Lembrando que estamos fazendo essa leitura na nova versão transformadora, que diz assim: no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Estes são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zoar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gate, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naftali, Aira, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos da comunidade, líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim, Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados. E naquele mesmo dia, reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem: da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes adotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias,
totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Esse é o número da tribo de Dan. Da tribo de Aser, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Aser. Da tribo de Naftali, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Naftali. Moisés, Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses nomes, todos incluídos na lista, de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. No total, 603.550 homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros como o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília e todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão. Na hora de acampar, eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra que registra a linhagem daqueles que saíram de Israel, saíram do Egito, povo de Israel que saiu do Egito, e que, segundo essa contagem, sem contar a tribo de Levi, e sem contar mulheres e crianças, tinha mais de 600.000 pessoas. Alguns estudiosos calculam em 2 milhões a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, retirados com mão forte do Senhor. E o texto repete por várias vezes a seguinte frase: aptos para a guerra. Foram contados dessa tribo tanto. A minha pergunta para você, nesta manhã, é essa: você está listado nas fileiras do Senhor, estando apto para a guerra? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o Pastor.